Hoje, mas afinal, escancarou uma grande falha na regra de teto orçamentário, que faz com que as equipes menores não tenham a menor condição de alcançar as principais equipes da Fórmula 1. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1. Otmar Szafnauer, ex-chefe da Aston Martin e Alpine, disse que existe uma falha no teto orçamentário da Fórmula 1. Pois bem, embora a introdução do teto de gastos em 2021 tenha ajudado a comprimir o grid, ou seja, aproximar os carros de maneira geral nas corridas, em 2024 as 5 primeiras equipes, que são Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes, parecem estar mais sólidas do que nunca na parte da frente do pelotão. E Otmar Szafnauer acredita que há alguns elementos dentro do limite orçamentário que são catalisadores para essas equipes não serem alcançadas pelo restante do grid. Ele conta que ele mesmo experimentou tudo isso, como por exemplo, algumas ferramentas que as equipes maiores têm e as equipes menores estão tentando alcançar e obter, isso leva um certo tempo. No caso da Alpine, para uma determinada melhoria que ele não diz aqui qual é, mas diz que a equipe precisou de 4 anos e 36 milhões de dólares gastos. E quando as grandes equipes souberam da regra do limite de custos, eles simplesmente foram lá e compraram tudo de uma vez. Ele conta que na Alpine, eles não podiam fazer isso por uma deficiência financeira mesmo. Não podiam sair comprando tudo o que queriam, e sim fazer isso ao longo do tempo. E na visão de Otmar Szafnauer, essas grandes equipes que se prepararam melhor para o teto de gastos, elas podem gastar em média de 10 a 15 milhões de dólares a mais do que as equipes menores em cada temporada. Ou seja, enquanto as equipes menores precisam gastar para se modernizar e se reestruturar para serem minimamente competitivas, as equipes de ponta, em tese, poderiam gastar uma grana a mais em seus testes e fabricação de novas peças, por exemplo, já que não precisam fazer grandes reformas ou modernizar seus equipamentos de maneira absurda. Szafnauer ainda diz que há alguns aspectos do desempenho crítico do carro que depende de as equipes terem bastante capacidade em gerir os gastos no limite de custos, se quiserem maximizar os retornos de fato e alcançar bons resultados. No final, ele também fala que é difícil competir contra as grandes equipes na contratação de jovens pilotos, que na teoria são grandes talentos, por esses jovens sempre preferirem as grandes equipes. Mas aqui nesse ponto eu meio que discordo, já que até pouco tempo atrás, ainda na gestão de Otmar Szafnauer, a Alpine tinha um grande talento, sendo ele o australiano Oscar Piastri, que queria uma vaga como titular na equipe, mas a equipe acabou optando por continuar com Alonso e Ocon, e o final dessa história a gente já sabe. Alonso deu um belo pé na bunda da equipe francesa, por não acreditar mais no projeto da montadora na F1, e quando quiseram fechar com o Piastri já era tarde demais, com direito a um verdadeiro papelão, com a Alpine chegando a anunciar o Piastri como piloto titular nas redes sociais. Enfim, mas de qualquer maneira, eu devo dizer que sim, essa regra de limite de custos mais atrapalha do que ajuda, ou pelo menos o modelo atual que nós temos hoje. A gente vê aí a Williams respirando por aparelhos na categoria, chegando a correr com apenas um carro por não ter peças suficientes para 2 carros em um final de semana de corrida. Outras equipes como a Sauber Stake aparentemente só estão perdidas nesse novo regulamento, mas logo deve sim contar com uma grande estrutura por trás, e com um motor Audi no qual a Fórmula 1 fez de tudo para atender às exigências do grupo Volkswagen, para a nova era de motores na categoria. Mas no caso da Alpine mesmo, o que aparenta é pura incapacidade da própria equipe. É uma equipe que quase ninguém mais acredita, inclusive deve perder um de seus pilotos na próxima temporada, já que circulam algumas conversas sobre uma possível ida de Pierre Gasly para Williams, para você ver a que ponto a Alpine chegou, tendo os próprios pilotos da equipe preferirem ir para uma Williams por simplesmente não acreditarem mais no projeto da montadora francesa na Fórmula 1. E é isso, meus amigos, me digam aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, e claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Um grande abraço e até mais!